Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupos de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. O que significa a inclusão para o Mackenzie? Tiara Rabaglio Pérez, coordenadora de gestão por competências. Mulher branca de cabelos loiros, longos e lisos. Está com uma blusa clara em tons de cinza. Atrás dela há uma janela grande. Há um intérprete de Libras no canto direito inferior. Inclusão vem do verbo de ação incluir, ou seja, é o ato de incluir, abranger, inserir. Mas para o Mackenzie, a inclusão é muito mais do que isso. A inclusão significa igualdade, significa equidade, significa que nós devemos cuidar do bem mais precioso da instituição, que são as pessoas. Nosso desejo de coração é que você conheça um pouco mais sobre o programa Mackenzie de Inclusão. Nossa área está à disposição de vocês e que você seja um multiplicador dentro e fora da instituição sobre esse tema. Para que existe o programa Mackenzie de Inclusão? Cristiane Lico Pieroni, analista de recursos humanos, mulher branca de cabelos pretos ondulados com comprimento na altura dos ombros. Está com uma blusa estampada na cor off-white com preto. Atrás dela uma porta e uma parede branca. O programa Mackenzie de Inclusão existe para garantir a equidade nas relações. Então, para garantir que os recursos de acessibilidade estejam disponíveis, para que ele consiga realizar o trabalho que ele foi contratado para fazer, para que gestores e equipes consigam receber essa pessoa da forma adequada, tentando fazer a inclusão da melhor maneira possível. O programa existe para garantir isso, né? Para auxiliar a pessoa com deficiência e ouvir a pessoa com deficiência sempre que ela se sentir prejudicada por conta de sua condição. Qual a importância de garantir a acessibilidade para o processo de inclusão das pessoas com deficiência? Professor Rinaldo Molina, coordenador do PROATO e professor do CCBS. Homem branco, calvo e grisalho, usa óculos e está com uma camisa verde clara. Atrás dele há uma parede bege escura. Sim, a pessoa com deficiência que hoje acessa a universidade, ela tem direito a equiparação de oportunidades, ou seja, é preciso tornar o acesso dela possível aos conteúdos que são ministrados pelo professor. Então, com isso, ou que ela concorra com igualdade com os amigos que não têm nenhuma deficiência. Então, a questão da acessibilidade, ou a questão de tornar acessível o mundo, ele é fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos. Como a acessibilidade pode contribuir com a aprendizagem nos treinamentos para as pessoas com deficiência? Professora doutora Aline de Almeida, professora do CEFT. Mulher branca de cabelos loiro escuros, ondulados e longos. Ela usa óculos e está com uma blusa azul. Atrás dela há uma estante com livros e outros objetos. Para promover a acessibilidade, é preciso romper com as barreiras que foram construídas durante a trajetória sócio-histórica cultural da humanidade. Desenvolver sujeitos, promover a diversidade e as potencialidades devem ser as ferramentas que não só incrementem as atividades e os processos de aprendizagem do trabalhador deficiente, mas também as viabilizem, como dispor de rotas acessíveis, banheiros adequados, sinalização tátil, sonora e visual. Por exemplo, proporcionam aos funcionários maior conforto, independência, segurança e acesso livre a equipamentos, à estação de trabalho e aos demais espaços. Contamos com você para nos ajudar a promover a verdadeira inclusão. Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupo de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. Logo do Mackenzie representado por um círculo branco e dentro dele uma letra M maiúscula também em branco. Instituto Presbiteriano Mackenzie, 150 anos. Ok, pessoal, agora vamos dar a palavra para a Silvia. Ela vai dar início à apresentação. Silvia, é com você. Olá, boa tarde. Vamos iniciar então aqui a apresentação. Agradeço o convite. Fico muito feliz em poder contribuir, né? Eu me chamo Silvia, sou farmacêutica, formada pelo Mackenzie, então vamos começar. Eu vim trazer para vocês algumas opções
de tratamentos auxiliares, tá? Para vocês conhecerem, que fazem parte das práticas integrativas complementares em saúde, as PICs, né? Então, são várias práticas que o SUS institucionalizou, e eu vou explicar um pouquinho para vocês conhecerem sobre essas práticas, e vou falar de algumas delas, e no final algumas dicas como vocês podem usar nesse período que a gente está em isolamento ainda, né? Mais de ano já em isolamento, tá? Então, o que são essas práticas, né? Elas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela caracteriza como medicina tradicional complementar, né? Então, essas práticas, elas buscam estimular os mecanismos naturais, né, do nosso organismo. E quais são, então, esses recursos, né? Eles compreendem sistemas médicos complexos, né? Então, quais são eles? Você já deve ter ouvido falar, né? Homeopatia, como foi o que eu falei que eu me especializei, mas também tem outras práticas, medicina chinesa, antroposofia, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, tá? E também alguns recursos terapêuticos que utilizam a natureza, né, como forma de prover aí o estímulo para o organismo buscar esse equilíbrio. Então, aí no caso entram aromaterapia, fitoterapia, algumas técnicas que vocês já devem ter ouvido falar, como acupuntura, tá? Também tem dança circular, então são muitos, eu vou mostrar para vocês conhecerem um pouquinho agora, tá? Todas essas práticas, elas têm uma visão mais geral do indivíduo, tá? Então, a gente sai do foco da doença apenas e passa a tratar o indivíduo como um todo. Então, a gente leva em conta aspectos físicos, aspectos psíquicos, emocionais. Então, isso amplia, né? Isso torna o tratamento mais humanizado. Quem trabalha com isso leva em consideração a parte sociocultural, né? Então, são opções, né, são práticas que trazem uma opção mais diferenciada do que apenas aquela consulta que você entra 15 minutos e sai com uma receita, né? São práticas auxiliares, tá? Então, quem faz tratamento aí crônico, já faz acompanhamento de alguma doença um pouco mais séria, né? A gente nunca tira o tratamento tradicional para substituir por uma prática complementar, como o nome diz, é complementar. Então, quais são esses fundamentos, né? São sempre tratamentos que buscam recuperar, através dos estímulos que são feitos no organismo, o equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Então, um ponto importante que eu trouxe esse slide, né, é que há evidência científica, existem pesquisas nos diversos campos aí das PICs, tá, mostrando que tem benefício, e principalmente quando associado a tratamentos tradicionais, tá? Então, cada vez mais a gente tem profissional especializado disponível para fornecer essas informações, esses tratamentos, porém, sempre deixando bem claro que não substitui o tratamento tradicional, tá? E quais são essas PICs, né? Falando tão bem delas, e quais são elas? Então, no momento, nós temos 29 práticas incluídas, né, nas práticas integrativas, tá? Então, isso iniciou em maio de 2006, onde a gente tinha incluído 5 práticas, começamos com 5 práticas, que era acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. E foram muitos atendimentos, isso no SUS, tá, gente? Esses atendimentos existem no SUS. Aí foram incluídas mais 14 práticas, tá? Então, aqui eu listei em 2017 essa inclusão para vocês. E em 2018, mais 10, tá? Então, hoje, a gente já tem terapia floral, a gente tem bioenergética, tá? Então, são várias outras incluídas que começamos só com 6, agora a gente já está aí chegando em 29. Eu sei que é engraçado falar isso, muita gente comenta e fala, nossa, mas eu não sabia que tinha. Então, assim, você, no SUS, né, você tem que passar pelo clínico e ele vai te encaminhar, né? Mas é possível ir hoje pelo SUS em práticas dessas, tem disponível, inclusive, dança circular, né? Arte-terapia, então você tem que buscar aí na sua região, né? Assim, que o Mackenzie é muito grande, tem funcionários aí em todos os locais, as regiões aí, né, de São Paulo, mas eu acho que vocês, não só São Paulo, né? Eu acho que vocês podem se informar aí, começando, por exemplo, no posto mais próximo, né? A prefeitura, o site da prefeitura também, aí mostra o caminho para vocês. Quem tiver dúvida, pode me procurar
mandar um e-mail que a gente responde também. Eu sei que a maior dúvida sempre chega nesse slide quando eu passo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico de pizza, né, onde mostra a importância disso. Então, a gente teve já 2 milhões de atendimentos nessas práticas nas UBSs, tá? Então, aqui mostrando para vocês que isso existe, né? Não é tão conhecido, mas existe. Então, a gente teve 13 mil atendimentos em homeopatia, 85 mil em fitoterapia e mais de 1 milhão listado como medicina tradicional chinesa, principalmente acupuntura, tá? E a gente tem uma grande parte que está como 926 mil aí de outras PICs, porque esse dado que eu consegui não é atualizado de 2019, que foi quando o último ano aí que o mundo funcionou de forma normal, né? Em 2019 eu não achei, então como ele é anterior, a gente não tinha tantas práticas ainda codificadas, né, no SUS. Então todas as outras existiam, mas eram complementares e não estavam listadas, por isso que o gráfico apresenta 926 mil aí separadas, tá? E dentro dessas práticas todas, né, o que eu venho trazer para vocês? Na pandemia, a gente focou em trazer algumas práticas que podem auxiliar em coisas pontuais. Então, estresse, ansiedade, insônia, né? Porque a gente está em casa, isolado, já há mais de ano, então muitas pessoas não tinham problema com sono, não tinham problema com ansiedade e estão percebendo que estão mais ansiosos, não estão dormindo tão bem. Então, essa palestra foi muito boa, porque eu estou convidando as pessoas a avaliarem o momento de descanso, como está seu sono, né? Como está a sua ansiedade, que a gente tem que render no trabalho, render em casa, dar apoio para a família, mas a gente também tem que pensar no momento de descanso, que é onde a gente recarrega as baterias e vai estar pronto, né, para executar as nossas tarefas de forma mais exemplar, né, com rendimento melhor. Então, é importante, sim, a gente poder fazer alguma coisa em casa, né, que ajude com isso. Eu vou mostrar para vocês. Então, dentro das PICs, eu trouxe para vocês a aromaterapia, vou explicar um pouquinho o que é, para vocês conhecerem, e 2 exemplos para vocês usarem em casa, tá? Então, a aromaterapia é o uso de óleos essenciais, tá? Para trazer aqueles benefícios que eu comentei, né? Buscar o equilíbrio, tratar o indivíduo como um todo. Então, o que é a aromaterapia? Ela usa os óleos concentrados vindos de plantas, tá? Geralmente por extração a frio. E esses óleos, eles entram em contato por conta do aroma forte que eles têm com os nossos receptores, né, olfativos, e vão desencadear reações no nosso organismo, que vão nos levar a ter essa sensação de bem-estar, a relaxar, não só mentalmente, mas também de forma física, né? Então, tá tenso os ombros, então dá aquela relaxada. Então, você pode usar os óleos essenciais de diversas formas, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A aromaterapia, ela é multiprofissional. Então, hoje a gente tem enfermeiro usando, psicólogo, a gente tem médico que indica o paciente para um terapeuta, né? Então, assim, farmacêutico também indica passar com psicólogo, e psicólogo trata com aromaterapia. Então, assim, é multiprofissional, tá? E traz diversos benefícios, porque você associa, complementa o tratamento que aquele profissional de outra área já está fazendo com o paciente e entra com aromaterapia para complementar, tá? E isso reequilibra o paciente. Uma pessoa mais equilibrada no geral, ela responde melhor ao tratamento, né? Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês para mostrar como o óleo essencial é extraído de plantas, né? Então, a gente não tem só uma planta indicada, por exemplo, para ansiedade, uma só para insônia, né? Então, todas essas plantas, elas mexem com esse universo de ansiedade, estresse, insônia, tá? Elas têm ativos que vão causar essa reação no organismo, e quando extraídas dessa forma e usadas da forma que eu vou mostrar, trazem esses benefícios. Então, aqui alguns exemplos para vocês. Eu sei que está pequeno aí no slide, mas só para vocês verem, tá? Então, por exemplo, melissa, que todo mundo conhece, né? Então, ele é um antidepressivo, é considerado que existem substâncias com poder sedativo, tá? Então, ele trabalha essa parte da depressão, da ansiedade. A gente tem, por exemplo, capim-limão, que ele trata o nervosismo, tá? Então, são vários exemplos aí. Manjerona, como tensão nervosa, angústia, tá? Além de mostrar aqui para vocês a grande gama, né, de óleos existentes, eu gostaria de falar para vocês, se vocês quiserem se aventurar aí pela aromaterapia, tentar em casa, né,
fazer uso de alguns dos óleos que eu vou mostrar agora para vocês terem cuidado na hora de comprar, porque a gente está trancado em casa, a gente está comprando muita coisa pela internet, e muitas vezes esses óleos vêm misturados, tá? Então, os óleos essenciais, eles podem vir puros, não sei se está aparecendo na tela, mas ele vem nesse vidrinho, e vem escrito na caixinha, óleo essencial puro, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado de não comprar essência. Então, eu vou explicar rapidamente como você faz para identificar óleo essencial de essência, tá? A essência, ela é feita em laboratório. Então, ela busca apenas perfumar. Então, quem nunca comprou aquele sabonete líquido, aquele creme de corpo que é cheiro de morango, cheiro de erva doce? Só que na hora você identifica até o cheiro, mas você sente que é diferente da planta, do natural, né? Por quê? Porque é sintético, é feito com reação química. Não é extraído, tá? Da planta diretamente. Isso por quê? Para baratear, né? Óleo essencial é feito da planta, então você tem que plantar, esperar crescer. Por exemplo, óleo de rosa vai muitas pétalas de rosa, então é um óleo mais caro, né? Então, isso é uma forma de você diferenciar. Chegou lá, viu no fabricante uma faixa de preço, por exemplo, R$27. Não importa se óleo é de limão ou de rosa, se a essência é de limão ou de rosa, vai ter tudo R$27, né? Agora, o óleo essencial não, ele vai variar de acordo com o rendimento que aquela planta dá do óleo. Então, tem óleos mais baratos, geralmente os cítricos são mais baratos, e alguns óleos mais especiais são os óleos um pouco mais caros, que a planta, por exemplo, não se consegue aqui no nosso país, né? Ela cresce em climas diferenciados. Então, isso é uma forma de você saber se você está comprando óleo puro ou não. Como esses óleos são vendidos? Eles podem ser vendidos em um tipo de óleo só, puro, ou em blends, que são misturas. Então, você já pega, por exemplo, sinergias. Então, já o fabricante já mistura lá óleos que tem a ver, por exemplo, com TPM, com ansiedade, com medo, tá? E é possível comprar dessa forma os óleos essenciais, certo? Então, aqui, como a gente pode usar? A gente pode usar em spray, que é um spray tradicional, né? Vendido assim mesmo, você espreia no quarto, numa sala que você está ali em home office, né? Pode esprear no quarto antes da hora de dormir. A gente pode usar por inalação nesses rechozinhos aqui que você coloca com vela, né? E coloca um pouquinho de água, algumas gotinhas aqui dentro, então aquilo aquece e vai no ambiente, porque o óleo essencial é volátil. Você pode usar em colares de uso individual, tá? Um colarzinho que tem um furinho, não sei se vocês estão me vendo, mas ele tem um furinho e você consegue pingar ali, e ele caminha com você pendurado no pescoço e vai exalando aquele aroma para você ter as reações, né? Conseguir usufruir dos benefícios, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos aqui em desenhos para você ver. Compressa, massagem, no banho. Ah, mas eu não tenho esse difusor, né? Vai tomar banho, pinga 2 gotinhas no canto do box, a própria água quente que vai cair ali já vai ajudar esse óleo a volatilizar, certo? O primeiro óleo que eu trago para vocês é o óleo essencial de lavanda. Ele é um óleo que a maioria das pessoas que nunca usaram aromaterapia costuma comprar e achar ótimo, e tem um custo-benefício muito bom, e ele ajuda a relaxar, a dormir, ele traz tranquilidade, né? Ele traz aquela sensação de bem-estar, ajuda quando a gente está na TPM, e por relaxar, por diminuir a ansiedade, ele ajuda muito ao início do sono. E ele é um óleo que você usa 1, 2, 3 dias, você vai ver que no quarto, o seu sono, o período que você conseguiu dormir, você percebe que você realmente relaxou, você realmente recuperou. Porque às vezes a gente dorme e acorda e está cansado do mesmo jeito. O óleo de lavanda ajuda a gente realmente recuperar as baterias, tá? Então aqui eu trouxe a indicação de 5 a 6 gotinhas perto da cama nesse difusor, antes de dormir, não vai deixar a vela acesa, não vamos causar nenhum incêndio aí, né? Porque alguns desses recheios têm a velinha embaixo, morro de medo de deixar isso aceso, sempre digo isso para as pessoas, né? Ou, se você não tem isso, você pode, inclusive, pôr uma almofada ou na ponta do colchão, você pinga ali, aquilo vai ficar no ambiente, tá? Outro óleo que eu trouxe é o óleo de bergamota. Alguns não conhecem, tá? É de origem italiana. Ele alivia o estresse, também acalma a mente. A bergamota, ela tira aquela sensação de um pensamento repetitivo na sua cabeça. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu não consegui terminar tal coisa. Então, ele desliga você, traz sensação de segurança. Então, isso permite que você relaxe, né? Nesse momento que a gente está em trabalho aí, home office, é muito bom para justamente isso, você relaxar e poder se entregar ao sono, àquele momento reparador que a gente tanto precisa.
Também a mesma indicação, 5 a 6 gotinhas no difusor, pode usar no banho antes de deitar, tomar aquele banho mais relaxante, e fazer uma massagem, tá? A massagem, a gente dilui o óleo. Então, a gente pega um óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, óleo de abacate e dilui a 2%, tá? Para fazer uma massagem. Qualquer um dos óleos a gente pode diluir, tá? Para fazer essa massagem. Importante que eu trouxe sobre os óleos essenciais, inclusive desse que eu acabei de falar. Óleos cítricos e alguns outros óleos, por exemplo, ylang-ylang, eles podem causar manchas na pele pelos componentes que tem neles. Então, o ideal é usar diluído e tomar cuidado com o sol também. Geralmente vem na caixinha escrito, tem como se fosse uma bula, né, de medicamento, mas é do óleo essencial, com todas as características ali, dizendo se é fotossensível ou não. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é um produto natural, mas tem ativo ali. O ativo é concentrado, o óleo essencial tem quase 300 substâncias ali no óleo. Então a gente tem que tomar esse cuidado e nada em excesso, né? Sempre na vida tudo no caminho do meio, né? Um equilíbrio. Então, também não adianta, eu uso uma gota só, mas você usa a cada 3 segundos, também vai ser um exagero, tá? Então, tomar cuidado com gestantes, idosos, pessoas que já têm uma certa sensibilidade ou alguma debilitação por conta de alguma doença mais séria, tá certo? Outra terapia que eu trouxe para vocês, para explicar um pouquinho, é a fitoterapia. Então, a fitoterapia, ela usa as plantas para tratar algum problema de saúde que a pessoa tenha, tá? É uma terapêutica que usa a planta como um todo, tá? Então, se você tem isolado um princípio ativo de uma planta, já não é mais fitoterapia. Fitoterapia é usar a planta como um todo, porque a planta é um fito complexo. O próprio ativo que causa a ação benéfica que a gente busca na planta, né? Pode ser que tenha alguma reação adversa. E a planta, Deus foi muito sábio, né? A própria planta, ela já produz alguns outros componentes, né? Que já ajudam a não haver essa interferência, a não ter essas reações. Então, por isso que é diferente você pegar um princípio ativo da planta e tomar ela de forma isolada e consumir a planta como um todo. Tá? Então, a fitoterapia é o consumo da planta como um todo. Em diferentes formas farmacêuticas. Você pode tomar cápsula, você pode tomar tintura, você pode fazer um chá. Então, tem diversas formas de utilizar. Aqui, pra gente, como eu quero dar exemplos em casa, né, eu trouxe para vocês na forma de chá. Tá? E algumas considerações importantes. Quem já fez uso de algum chá que eu vou falar aqui, pode ser que não saiba alguma coisa que eu vou falar, tá? A fitoterapia ela é muito importante, eu adoro, é uma das áreas que eu me dedico um pouquinho a estudar, né? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que é um instrumento muito importante para assistência farmacêutica, então todo farmacêutico estuda muito a fitoterapia, né? E nos países em desenvolvimento, 70% a 90% da população faz uso das plantas como tratamento em atenção primária de saúde. Tá? Então, é muito importante. E países mais desenvolvidos, Canadá, França e Alemanha, também fazem uso, uma grande população, né, parte da população faz uso, tá? De 70% a 90% dessa população como forma de complementar um tratamento tradicional, já que eles estão utilizando, tá? Coisas importantes sobre as plantas, tá? A planta, ela possui vários nomes populares. Numa região, você pode chamar a erva cidreira de um outro nome, em São Paulo se chama de erva cidreira mesmo. Então, o que acontece? Você indica uma planta numa região e a pessoa é de outra, ela pode consumir uma planta diferente. Plantas diferentes, ativos diferentes. Então, na fitoterapia, a gente costuma usar o nome científico da planta para não haver essa dúvida, né, essa troca de ativo, de indicação da planta. Tá? Então, para cada plantinha existe um nome científico e ele deve vir, se você for comprar um chá ou for comprar até o óleo essencial, vem escrito ali o nome científico, tá? Para não haver confusão. Falando diretamente dos chás, eu trouxe aqui para vocês as 3 formas de utilizar o chá, né? A maioria deve conhecer, mas eu gosto de comentar. Então, existe a infusão, a decocção e a maceração em água. Por que existem essas 3 formas? Escolho qual eu quero? Não, existe um porquê de ter essas 3 formas, né? Você usa de acordo com o tipo de parte do vegetal que você vai fazer o seu chá. Então, se são folhas, inflorescências, florzinhas pequenininhas, né, coisas macias, menos consistentes,
Você ferve a água, joga em cima daquela porção indicada da planta e tampa, aquele chazinho da vovó que botava o pires em cima, né? Deixa ali até atingir uma temperatura que você goste de tomar ali, uns 2, 3 minutinhos e pronto, tá? Aquilo é macio, só a água fervendo já fez o trabalho ali. A decocção já são para partes de plantas um pouco mais duras, então cascas, raízes, né? Algumas sementes, algumas folhas mais duras. O que a gente precisa? A gente precisa de uma ação um pouco mais violenta ali para retirar o que a gente quer. Então a gente coloca para ferver. Deixa ferver ali por 3, 4 minutinhos, desliga, tampa, espera chegar na temperatura que quer tomar e toma o chá. Então, não é todo chá que a gente ferve, né? Vai lá no mercado, compra. Não é todo chá que você vai ferver e não é todo chá que você só vai jogar água fervente em cima, tá? Então, agora que vocês me ouviram contar, acho que vocês podem escolher aí a melhor forma, tá? E a maceração em água? A maceração em água a gente só coloca e deixa ali na água por 3 a 4 horas, tampado, protegido, para não entrar nenhum bichinho, e depois pode consumir. Quando que a gente usa a maceração em água? Quando a gente tem alguma planta que a gente sabe que se a gente aquecer, a gente perde aquele ativo que a gente queria. Então, geralmente, são os cítricos, né? Os cítricos, geralmente, o que acontece quando a gente deixa no sol uma laranja, ou logo que a gente aperta, só de apertar a laranja, sai aquele odor. Então, o que ele tem? Muitos óleos essenciais, muitas substâncias voláteis. Se eu botar numa decocção para ferver, eu vou perder tudo que eu quero. Eu vou tomar uma água com o sabor do cítrico, mas que não vai ter o efeito que eu quero, tá? Então, tudo tem um porquê aí no estudo, na ciência, tá bom? Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é o de laranja amarga, que a gente vai usar as flores, tá? E qual a indicação de todos que eu trouxe, tá? Quadros leves de ansiedade, insônia, como calmante suave. A laranja amarga, ela traz aquela calma para uma sobrecarga emocional, tá? Então, quando você está muito sobrecarregado no dia, um chazinho de laranja amarga no final da tarde vai ajudar tanto a trazer bem-estar como a acalmar e, consequentemente, na entrada da noite, você já vai baixar ali os ânimos e ajuda a dormir, tá bom? Como que a gente prepara? Por maceração, deixa lá macerando 3, 4 horas, essas florzinhas, e depois pode tomar. Quanto que a gente coloca? De 1 a 2 colheres de chá em 150 ml. Então, uma xícara aproximadamente 150 ml. Então, uma xícara tá suficiente, tá? Para você colocar de 1 a 2 colherzinhas de chá. E quanto que eu tomo? Você toma 1 a 2 xícaras de chá antes de dormir. Esse antes de dormir que vocês escutam por aí não é 5 minutos antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir, para que você consiga aproveitar aquele aroma, para que aquilo consiga ser absorvido no seu estômago, né? Então, assim, a gente passar pelo estômago, ser absorvido, né? Então, a gente não pode fazer 5 minutos antes e depois falar não dormir porque não faz efeito, certo? Tomar cuidado, eu coloquei aqui alguns cuidados, né? Pessoas que têm distúrbios cardíacos, porque pode estimular, né? A gente não sabe a medicação que essa pessoa toma, então é interessante falar com o médico e respeitar as doses recomendadas, como eu disse, nada em excesso. O próximo que eu trouxe é capim-limão, tá? Muito conhecido, também com a mesma indicação, ansiedade, insônia, tá? E a gente usa as folhas, é conhecido já, muito tradicional, né? Tá nervoso, ficou chateado, toma lá aquele chazinho de capim-limão que dá aquela acalmada, né? Traz aquele aconchego. É por infusão, porque é uma folhinha bem molinha, né? Então ferve a água, coloca e tampa. Quanto? De 1 a 3 colheres de chá e uma xícara tá suficiente. E você pode tomar uma xícara dessa 2 a 3 vezes por dia, tá? Se você já toma medicamento sedativo, medicamento para dar aquela acalmada, para dormir, você tem que tomar cuidado, porque se você consumir muito, você vai potencializar, porque os ativos do capim-limão são justamente para deixar você calmo, para baixar a sua ansiedade. E se você já toma algum remédio, isso pode potencializar. Então, é interessante comentar com o seu médico, tá? Outra que eu trouxe é a camomila, tá? E todo mundo vai falar, nossa, mas isso aí, né, chovendo molhado. Então, mas por que eu trouxe a camomila? A indicação, acho que vocês já conhecem, né? Ele é calmante, usa até para criança. Mas eu trouxe para comentar principalmente que o que a gente usa são as flores. Então, quando vocês forem comprar em qualquer lugar e você pegar o saquinho e tem mais galinho do que flor, aquele chá, se você fizer, você vai ter uma ação menor, porque a ação da camomila está nas flores. Então, quanto mais flor tiver, né, mais você vai conseguir, na sua infusão, ter a extração da substância que você quer. E como que a gente faz? 1 colher de sopa numa xícara de chá.
e toma uma xícara 3 a 4 vezes ao dia. Pode tomar ao longo do dia e sentir o efeito à noite. Lembrando que todos os exemplos que eu trouxe, ou você for fazer todos eles no mesmo dia, né, vai ser um boom, vai ser um exagero. Então, por favor, escolham uma, façam um teste, tome um dia, né, veja como você se sente, porque a gente tem que respeitar a singularidade de cada um. Tem gente que tem sensibilidade, sim, vai sentir melhor, né, mais calmo com um, o outro talvez não faça tanto efeito, tá bom? E a camomila a gente coloca uma colher de sopa, também uma xícara, e pensar que reações alérgicas podem acontecer, mas são raras na camomila, tá? Então toma, sempre falo de qualquer chá, toma uma xícara, 2 no dia, vê como se sente. Não sentiu nada, pode fazer até 3, 4 vezes no dia, tá bom? Eu trouxe também a melissa, que é conhecida como erva cidreira. A gente usa as flores, vai fazer infusão, porque flor é molinha, então ferve a água e coloca lá, enquanto 1, 2 colheres de sobremesa e uma xícara de chá, tá? A melissa também é conhecida, e a melissa tem alguns componentes que mexem com a função da tireoide, tá? Então, se você está sob tratamento ou teve algum problema de hipotireoidismo, é bom conversar com o seu médico, senão quando você chega lá e falar que está tomando 3 vezes por dia chá de erva cidreira e alterou alguma coisa nos seus exames, ele vai questionar, tá bom? E o último, que é o maracujá azedo, né? Que eu trouxe, a Passiflora edulis, a gente usa as folhas, tá? Por infusão também, e a medida é 1 colher de sopa numa xícara de chá, tá? E pode causar sonolência. Então, se você for sensível, toma uma xícara, experimenta, e aí sim você pode tomar 2 vezes no dia, tá? Principalmente quem dirige, né? Quem de repente for querer indicar aí para o marido, alguma coisa assim, para acalmar, você pode ter um problema na direção, né? Maquinário, esse tipo de coisa. E muito cuidado com medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso. É isso, gente. Obrigada, tá? Eu deixei aí meu contato, que é o e-mail, também o telefone lá da farmácia, ou com o pessoal aí da CIPAT, vocês podem mandar perguntas que eu respondo.